Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, as lições que o Evangelho nos dá, para que a nossa vida cristã possa estar mais perto de Deus, ser mais abençoada e nós termos a presença de Deus conosco a todo momento. Amém? Amém. Lucas 23, do 31 ao 43. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Então, Noemi leu o trecho que São Lucas escreveu sobre a crucificação de Jesus. Jesus estava pregado na cruz e ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo estavam 2 homens identificados como ladrões. Eles haviam sido condenados à morte por serem criminosos, eram ladrões, não é? Estavam ali um lado ao esquerdo, outro ao lado direito de Jesus, e Jesus estava sendo crucificado no meio deles, não é? E essa passagem diz respeito ao sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue como pagamento pelo nosso pecado. Isso é muito difícil de entender, mas nós temos que entender o seguinte: o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mata espiritualmente porque nos afasta de Deus. O sangue de Jesus paga o preço de uma vida que o pecado requer. O pecado é um ato de rebelião contra Deus. Então, esse pecado, ele exige que uma vida seja dada. Então, Jesus deu a vida dele como sacrifício perfeito, definitivo e agradável a Deus. Então ele pagou o preço do pecado de todos nós, e pelo sacrifício de Jesus nós somos salvos pela graça, não é? Apesar que não estamos livres da presença de Deus, de respondermos a Deus sobre os nossos atos, não é? E essa passagem vem exatamente a dizer o que é a humanidade. Jesus está com seus braços estendidos na cruz, um apontando para a esquerda, outro apontando para a direita, e ali, ao lado de Jesus, está a humanidade, dividida entre 2 homens pecadores. Assim é a humanidade. Toda a humanidade é pecadora. Toda a humanidade. Não existe quem nasceu e morreu sem pecado. Isso realmente não existe, não é? E toda a humanidade é pecadora. E os 2 homens que estão ao lado de Jesus são pecadores, e um deles até diz assim, que eles eram merecedores daquele castigo, por serem ladrões, não é? Por serem ladrões. Então nós entendemos que a humanidade é representada ali. Só que essa humanidade é representada por um dos pecadores que se arrepende e pede para que Jesus o leve, lembre dele quando Jesus entrar no reino de Deus. E o outro, que está ao outro lado, é o lado da humanidade que debocha de Jesus, debocha das coisas de Deus e não aceita a salvação que vem de Jesus.
Então ali está a humanidade, toda a humanidade. O homem que debocha de Jesus são as pessoas que estão ali ao lado de Jesus, escutando o Evangelho, vendo as obras de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus tocando os seus corações para que eles se arrependam, para que eles venham para o caminho do bem, o caminho das boas obras, o caminho do amor, o caminho da sinceridade, o caminho de luz que Deus quer para dar para todos. E as pessoas não querem. As pessoas debocham, criam situações horríveis e não querem Jesus. Do outro lado está a humanidade que aceita Jesus e que pede: Jesus, lembra de nós, lembra de nós. E o que Jesus diz para esse lado da humanidade? Ele diz assim: olha, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso, não é? Então assim, ou te digo que hoje estarás comigo no paraíso, não é? Pode ter os dois sentidos, mas porque o texto original não tem vírgula, não é? Então poderia ser de uma forma ou de outra. Na língua grega em que o texto foi escrito não existe vírgula. Então é assim, o importante é nós entendermos o seguinte: aqueles que aceitam Jesus não são pessoas perfeitas, não são pessoas que sabem a Bíblia de cor, não são pessoas que sabem falar bem, não são... toda pessoa simples, culta, de qualquer raça, qualquer idade, qualquer tipo de pessoa que aceita Jesus, que pede para que Jesus tenha misericórdia dela, porque ela quer entrar no reino de Deus, porque o bandido, aquele ladrão, ele diz assim: olha, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele repreende o outro que, mesmo estando ali na sentença de morte, não é? Sabendo que a vida já não existiria para ele, que ele iria morrer, mesmo assim ele não se arrependia. E ele repreende o outro: mas nós estamos aqui, mesmo assim você tem esse coração. E assim são as pessoas, nem mesmo a morte é capaz de fazê-las com que elas se quebrantem na presença de Deus. Elas têm um coração muito duro, ela tem valores invertidos. Já aquele que aceitou Jesus tem aquele coração voltado para Deus, pedindo misericórdia de Deus. Essa é a humanidade. Jesus ali no meio, com seus braços estendidos, uma parte é um pecador que pede a misericórdia de Deus e pede que Deus se lembre dele quando entrar no reino de Deus, não é? O outro não, o outro fica se rebelando com um espírito de rebelião, espírito de pecado, espírito de deboche, mesmo estando debaixo da sentença de morte. É o que acontece com a humanidade, não é? Então, quando nós sabemos que vamos morrer? Não sabemos, não é? Ninguém sabe, ninguém tem assim certeza da hora que vai morrer. Então, mas tem pessoas que ficam contra o Evangelho, contra Deus até o fim e tentam tirar os outros. E esses são representados por esse que não quis aceitar Jesus, e o que aceita Jesus somos nós, que aceitamos Jesus, pedimos a misericórdia de Deus para que possamos entrar na salvação, o nosso pecado, o preço do nosso pecado seja pago pelo sangue de Jesus. Que Deus nos aceite em seu reino, que possamos ter o Espírito Santo, possamos ser cristãos e ter Jesus em nossas vidas. Jesus em nossas vidas, assim, de forma contínua, no amor, nas boas obras, não é? Boas obras e ajuda ao próximo, nós aconselhando aqueles que precisam do nosso conselho, estendendo a mão. Às vezes não temos dinheiro, mas podemos dar um conselho, podemos dividir um prato de comida, não é? Se temos dinheiro, podemos ajudar as pessoas com dinheiro, mas sempre falando de Jesus, porque Jesus é o mais importante. As pessoas estão nessa condenação, todos nós, de uma certa forma, estamos nessa condenação. E as pessoas precisam ter esse encontro com Jesus para que possam dizer, exemplo desse ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, para que eu possa ser salvo, eu possa fazer parte, eu possa
ser filho de Deus, fazer parte do reino de Deus. Essa passagem do Evangelho nos ensina tanta coisa, não é? Mas hoje nós queríamos enfatizar que nós também estamos ali ao lado de Jesus, condenados à morte, não é? Só que nós, graças a Deus, estamos como aquele ladrão que aceitou Jesus, que pediu para que Jesus lembrasse dele, e Jesus disse que ele estava salvo. Jesus afirmou, e ele está salvo, não é? Apesar de ser um ladrão, os pecados dele foram perdoados porque o sangue de Jesus estava sendo derramado. E o outro, infelizmente, é aquele lado da humanidade que não quer, que fica com argumentos, às vezes prejudica a obra de Deus, fala mal, tem argumentos medonhos. Hoje as pessoas falam coisas horríveis e nos entristece, porque nós estamos nessa situação, nós estamos nessa mesma situação e precisamos entender que não podemos partir deste mundo sem conhecer Jesus, sem aceitar o Evangelho. É muito triste isso. É uma condenação porque não temos como pagar os nossos pecados, não é? E se não aceitamos Jesus, a condenação está em nós, não é? Não porque Deus quer nos condenar, mas porque o próprio pecado nos mata, nos afasta da presença de Deus. Afastando da presença de Deus, estamos mortos espiritualmente, não é? Nosso lugar é trevas, é sofrimento. Então, vamos pensar nessa lição e pensar que precisamos levar as pessoas para que também, a exemplo desse ladrão que aceitou e pediu para que Jesus lembrasse dele, as pessoas possam conhecer Jesus e aceitar Jesus, e não uma religião ou alguma coisa assim. Não que sejam erradas as religiões, mas a religião não é Jesus. As pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, o sacrifício perfeito, e pedir para que Jesus lembre deles ao entrar no reino, para que eles possam ser salvos pela graça. E viver uma vida piedosa, viver uma vida que honre o nome de Deus, uma vida reta, uma vida limpa. E quando errarmos, pecarmos, falarmos com Deus, porque Deus tem que estar do nosso lado a todo momento. Não é só quando estamos na nossa religião, quando estamos na igreja, mas a todo momento. Mesmo que não frequentemos nenhuma igreja, nenhuma religião, Jesus precisa estar conosco. Nós precisamos pedir para Jesus que nós possamos fazer parte do seu reino e que os nossos pecados sejam perdoados e pagos, para que a graça de Deus nos faça herdeiros do reino de Deus. Amém? Amém. Então, assim nós terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, assista os outros vídeos e compartilhe também. São lições preciosas que tocam profundamente o nosso coração, por serem verdadeiras, por serem a palavra de Deus. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra, que possamos sempre estar do lado da cruz, do lado de Jesus. Amém. Para que a gente não seja enganado, não tenha nossa visão obscurecida, mas que possamos ter aquele coração realmente voltado para o reino de Deus, para estar sempre ao lado de Deus, ter na vida eterna. Peço também, Senhor, por todos que estão assistindo ao vídeo, os familiares dessa pessoa, pelo nosso país, para que a justiça sempre prevaleça. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha dirigir essa nação e também as outras nações do mundo, principalmente essas que estão em guerra, que elas possam parar, que os cristãos possam ser unidos em oração. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.